Vamos imaginar um confronto onde a teimosia de um rei é testada por um poder, digamos, divino. E a cada recusa dele, a punição fica mais e mais devastadora. Bom, é exatamente isso que acontece em Êxodo capítulo 9. E é nessa escalada de pragas que a gente vai mergulhar hoje, passo a passo. E a questão central que move toda essa história é essa aí. O que acontece quando a vontade de um homem decide desafiar a vontade divina? A gente está prestes a ver esse embate a se desenrolar em uma série de calamidades que só aumentam de intensidade. Então, a primeira praga que a gente vai analisar aqui, a quinta na ordem dos acontecimentos, ataca onde mais dói para uma nação antida: a economia. O alvo, veja bem, não é um simples incômodo, não. É a própria riqueza e a base da sobrevivência do Egito: os seus rebanhos. O aviso que o faraó recebe não poderia ser mais direto. Havia uma escolha muito clara e uma consequência, assim, direta e bem severa. A mensagem era simples: liberte os israelitas ou seu bem mais valioso vai sofrer as consequências. E o que é realmente impressionante aqui é a precisão dessa praga. Sabe, não foi um desastre natural aleatório atingindo tudo de qualquer jeito. Foi totalmente seletivo. Enquanto os rebanhos egípcios foram dizimados, os dos israelitas que moravam ali na mesma região ficaram intocados. Uma distinção bem clara foi feita. E a reação do faraó? É fascinante. Ele não ignora o que aconteceu, muito pelo contrário, ele vai lá, investiga, confirma que tudo se deu exatamente como foi previsto. E ainda assim, nada muda. Mesmo com a prova ali, inegável na frente dele, a teimosia vence. O coração dele continua endurecido. A partir daqui, o conflito sobe de nível. A sexta praga deixa de atacar a propriedade e passa a atingir algo muito mais pessoal: o próprio corpo dos egípcios. O que desencadeia essa praga é um ato quase ritualístico e assustadoramente simples. Punhados de fuligem de uma fornalha são jogados para o ar e se transformam numa poeira que causa feridas, úlceras dolorosas em todos os egípcios e nos animais que tinham sobrevivido à praga anterior. O ponto aqui é a dimensão do sofrimento. Ninguém no Egito escapou. Isso mostra, de forma brilhante, a impotência do sistema de crenças egípcio, porque até os magos do faraó, seus conselheiros espirituais, ficaram tão doentes que nem conseguiam ficar de pé para confrontar Moisés. Agora vamos para a sétima praga, que eleva o desastre a um patamar completamente novo. Não é mais só uma doença ou uma perda econômica. Agora é uma demonstração de força avassaladora, um ataque vindo do céu como nunca jamais tinha sido visto. Essa citação do texto original já dá a dimensão histórica do que estava por vir. Não era uma tempestadezinha comum, não. Era um evento cataclísmico, o pior na história registrada da nação egípcia. A destruição foi completa, abrangente. Qualquer pessoa, o animal que estivesse fora, sem abrigo, corria perigo de morte. As colheitas que estavam no campo na época, como o linho e a cevada, foram totalmente destruídas. Até as árvores foram quebradas pela força do granizo, que ainda por cima vinha misturado com fogo. E esse número aqui diz tudo: 0. Esse era o número de vezes que algo parecido com essa tempestade tinha sido registrado na história do Egito. Ou seja, isso não era um fenômeno natural, era algo totalmente sem precedentes. E mais uma vez a gente vê aquele tema da proteção seletiva. Enquanto o Egito era devastado por trovões, fogo e granizo, a terra de Gósen, onde os israelitas viviam, estava em completa paz. Nenhuma pedrinha de granizo caiu lá, reforçando a mensagem de que aquilo definitivamente não era um evento aleatório. E aí, sob o peso da destruição total, o faraó finalmente parece que vai ceder. Ele chama Moisés e faz uma confissão surpreendente, admitindo a própria culpa e reconhecendo a justiça da força que o confrontava. Ele chega a implorar para que a tempestade pare. Ok, agora vamos dar um passo para trás, sair um pouco da narrativa e analisar o que está realmente acontecendo aqui. Porque não se trata só de eventos isolados. Existe um padrão de comportamento muito claro e que se repete. Esse resumo mostra perfeitamente o ciclo. Primeiro vem o aviso: o faraó se recusa, então uma praga é liberada. No auge do sofrimento, ele parece se arrepender, pede um alívio, mas assim que a pressão é removida,
o coração dele endurece de novo e ele volta à sua teimosia de sempre. E esse ciclo ele continua se repetindo. E o que é o motor desse ciclo todo? É este conceito central, o coração endurecido. E isso não é só teimosia, não. É uma resistência ativa, intencional. É a decisão de não ceder, não importa o quão esmagadoras sejam as evidências ou as consequências. Então, o ponto principal de toda essa análise é entender essa dinâmica. É uma história de causa e efeito, onde cada ato de desafio é confrontado com uma resposta cada vez mais poderosa. A resistência do faraó não leva à paz, mas sim a uma escalada sem fim do conflito. E no final, a história nos deixa com essa pergunta no ar. O que é mais forte, afinal? A vontade que envia as pragas ou a teimosia humana que se recusa a ceder? Êxodo 9 nos mostra um confronto épico entre as duas, deixando a gente pensando sobre a natureza do poder e da resistência.